Todos os anos, no quarto domingo da Páscoa, a Igreja convida-nos a colocar os olhos em Cristo e ver nele o bom pastor. Não um pastor qualquer, mas aquele que é bom. Quer dizer, não há outro pastor melhor do que Cristo. É o melhor que podemos ter. É aquele que quer o melhor para nós. E a palavra que nos é apresentada ajuda-nos a refletir se de facto nós o temos como pastor. É Cristo o nosso pastor? É Ele quem nos conduz, quem nos orienta? Ou temos outros pastores? No Evangelho segundo São João, são-nos apresentados os critérios para analisarmos a nossa vida e verificarmos se de facto Cristo é ou não o nosso pastor. Primeiro, são ovelhas do rebanho do Senhor. Têm a Cristo como pastor aquelas que ouvem a sua voz. Dizia Jesus no Evangelho: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Escutamos nós a Cristo? Estou convicto que sim, por caso contrário, não nos encontraríamos aqui. Mas se é muito importante escutar a Cristo, bom pastor, para ser ao seu rebanho, para pertencer ao seu rebanho, por aquilo que Jesus nos diz logo de seguida, não é suficiente. Acrescenta Jesus: eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Não basta escutar a Cristo, é preciso seguir a Cristo. E escutá-lo até pode ser fácil. Agora, muitas vezes, o difícil é fazer aquilo que Ele nos pede. Pois continua Jesus, que dará a vida eterna às suas ovelhas e que ninguém as arrebatará da sua mão. É vontade de Cristo não perder nenhuma ovelha. Noutra circunstância Ele dirá: o Pai deu-me as minhas ovelhas e é vontade do Pai que eu não perca nenhuma delas. Por isso é que diz Jesus: ninguém as arrebatará da minha mão. Esta é a sua vontade. Mas sabemos que, infelizmente, nem sempre a vontade de Cristo, do bom pastor, é respeitada, é cumprida. E por isso, ainda que seja a sua vontade que nós não saiamos do seu rebanho, isso pode acontecer. E sabemos que, infelizmente, muitas vezes acontece. Se eu deixo de escutar a Cristo, se eu deixo de fazer a vontade de Cristo, pura e simplesmente saí do rebanho de Cristo. Não que Cristo me tenha colocado fora, mas que eu me tenha excluído, porque deixei de o escutar, porque deixei de fazer a sua vontade. Estamos em pleno mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora. Sabeis que nos Santos Evangelhos Nossa Senhora não fala muito. A vez que fala mais é quando entoa o hino de Magnificat, mas tirando isso, as palavras de Nossa Senhora nos Evangelhos são muito poucas. Mas dessas poucas, há uma frase que Nossa Senhora diz nas bodas de Caná, que é importantíssima. É quando Nossa Senhora diz aos serventes: fazei tudo o que Ele vos disser.
Esta é a grande mensagem de Maria. E é fantástico como, ao longo dos 20 séculos, naquelas manifestações extraordinárias de Nossa Senhora, a que nós chamamos de aparições, a sua mensagem se resume praticamente a isto: fazei aquilo que o meu filho vos disser. Escutai aquilo que o pastor tem para vos dizer. Não vos fiqueis somente por escutar, procurai também e, sobretudo, colocar em prática. 2 critérios para sabermos se de facto Cristo é o nosso pastor, se de facto estamos verdadeiramente integrados no seu rebanho, se o escutamos e se fazemos aquilo que Ele nos pede. A primeira leitura, como tem acontecido ao longo de todo este tempo pascal, continua a ser tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, o livro que nos fala dos primeiros passos da Igreja. Ela hoje fala-nos de Paulo e Barnabé, que colaboram com Cristo, bom pastor, anunciando o seu Evangelho, anunciando que Ele ressuscitou, que Ele estava vivo. Mas desde muito cedo, Paulo e Barnabé começam a sentir a resistência das pessoas, sobretudo daqueles que já pertenciam à religião judaica. Porquê é que isto acontece? Porquê é que Paulo e Barnabé, a passagem termina mesmo dizendo que foram escorraçados, expulsados do seu território? Porquê é que aconteceu isto a Paulo e a Barnabé? Porque a mensagem de Cristo, bom pastor, é uma mensagem que perturba. Aquilo que Cristo nos diz, muitas vezes, para não dizer quase sempre, vai contra aquilo que é o mais fácil, que ouvimos no dia a dia, que anda à nossa volta. E nós temos 2 opções. Ou nos deixamos levar pela corrente, e aí preferimos não escutar a Cristo para escutar aquilo que anda à nossa volta, é o caminho mais fácil, ou entramos na luta, lutamos contra a corrente, procuramos escutar e fazer aquilo que Cristo nos pede. A segunda leitura continua a ser retirada do livro do Apocalipse. Este último livro da Bíblia, que é escrito, como sabeis, numa linguagem muito estranha. São João continua-nos a falar das suas visões. Ele começa por nos dizer que viu uma multidão imensa que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. O rebanho do Senhor não é apenas de alguns, é um rebanho aberto a todos, homens e mulheres, de qualquer condição, de qualquer idade. E por isso é que diz João que observou esse rebanho imenso, uma multidão que ninguém podia contar, que estava na presença do Cordeiro, com palmas nas mãos, que o aclamavam sem cessar. E São João terminava dizendo que o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água viva. Cristo é um pastor que se preocupa com o seu rebanho e que se preocupa daquilo que o seu rebanho se alimenta e das águas com que o seu rebanho sacia a sua sede. Ele quer que nós tenhamos pastagens verdejantes, saudáveis. Ele quer que bebamos de fontes puras, cristalinas. E também aqui nós podemos perguntar: de que é que nós nos alimentamos? Não estamos a falar de quando sentamos à mesa, não é disso. De
De que é que nós alimentamos a nossa vida espiritual? De que é que nós alimentamos a nossa forma de pensar? A nossa personalidade? Onde é que nós vamos beber as ideias que temos em nós e que depois que acabam por orientar a nossa vida? Estamos de facto a comer das pastagens de Cristo, da mensagem de Cristo? Estamos a beber das fontes de Cristo? Ou estamos a comer de pastagens contaminadas e de fontes contaminadas? Eu atrevo-me a dizer que ou melhor, deve ser a nossa maior preocupação. Ter cuidado com aquilo que nós absorvemos. E hoje nós, como nunca neste aspecto, temos a nosso dispor imensa coisa para absorver. As coisas entram-nos pelos olhos dentro. Às vezes até estamos muito sossegados, é televisão, é o telemóvel, é uma piada, é uma mensagem, é uma imagem. Chega! Às vezes até sem querermos. O que exige da nossa parte? Maior atenção, maior espírito crítico. O cristão não pode comer tudo, não pode aceitar tudo, como sendo normal, como sendo natural. E insisto, este é o nosso maior problema neste século 22. É as pessoas se deixarem com muita facilidade contaminar por alimentação completamente contrária à vontade de Cristo. E aí está. Se eu aceito aquilo que é contrário à vontade de Cristo, eu não estou plenamente no rebanho de Cristo. Ninguém pode pensar que o rebanho de Cristo é sim uma coisa onde vale tudo, onde o que importa é estar presente. Isso é no rebanho das ovelhas. O pastor conta, estão todas, estão presentes, pronto, já está tudo bem. Cristo não se preocupa com o número das suas ovelhas, ainda que não quer que nenhuma se perca. Ele preocupa-se com a qualidade de vida das suas ovelhas. Aquilo que as suas ovelhas pensam, aquilo que as suas ovelhas sentem, a forma como as suas ovelhas vivem. A sua preocupação não é apenas no número, não é apenas na quantidade, mas sim na qualidade. Peçamos a Nossa Senhora, que incansavelmente nos diz: fazei tudo aquilo que Ele vos disser, que nos ajude a fazer uma reflexão se de facto Cristo é nosso pastor, se de facto o escutamos e se de facto procuramos fazer aquilo que Ele nos pede.